O TCE na TV está no ar. Confira os destaques. Representantes do Pacto pela Educação discutem em reunião no Tribunal de Contas do Estado a urgência da alfabetização na idade certa e a capacitação de gestores para melhorar a qualidade do ensino em Sergipe. Todos os dados, todos os planejamentos têm que passar de uma equipe gestora para outra para que se possa dar continuidade a esse desafio educacional que o Estado de Sergipe e os municípios de Sergipe vivem. Compromisso com o erário. Conselheiros do TCE julgam mais de 100 processos nas últimas sessões das câmaras e do Pleno no mês de setembro. Parceria social. Corte de Contas sergipana celebra acordo com o SENAC para implantar restaurante-escola na sede do órgão, unindo formação profissional e alimentação de qualidade aos servidores. A parceria do SENAC foi uma parceria vitoriosa para o Tribunal de Contas. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, o tema da semana é o assédio eleitoral. O convidado é o Dr. Márcio Amazonas, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já começou. Representantes do Pacto pela Educação em Sergipe estiveram reunidos no Tribunal de Contas do Estado para debater dois importantes temas para alavancar os índices educacionais do Estado: a alfabetização na idade certa e a capacitação dos gestores escolares. A reportagem é de Juliane Balbino e Mica Neto. O encontro, que aconteceu na sala de reuniões da presidência do TCE, foi conduzido pela presidente do Tribunal de Contas, conselheira Suzana Azevedo, e pelo procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo, coordenadores do grupo de trabalho. Entre as pautas da reunião periódica, os integrantes do Pacto pela Educação trataram da entrega de informes do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, o CIOP, que não estão sendo feitas por alguns municípios, além de outros temas relevantes. São dados que a cada bimestre os municípios têm que mandar, e aí alguns municípios estão em atraso, e estávamos conclamando todas as entidades do Pacto, órgãos e entidades, para entender por que está havendo esse atraso e fazer um esforço conjunto junto aos municípios para que essa matéria seja resolvida. E esse foi realmente foi um dos temas aqui do Pacto, e falamos também a questão da alfabetização, e isso foi muito importante porque foi decidido aqui no Pacto que a alfabetização na idade certa, ao final do segundo ano, deve ser um tema recorrente em todas as reuniões, em todas as capacitações, onde houver pessoas da educação reunidas, a questão da alfabetização deve ser tratada. Em meio ao período eleitoral, os integrantes do pacto também conversaram sobre a necessidade de priorizar a educação durante os encerramentos e as transições de mandatos. O grupo definiu que será feito um alerta aos gestores para que a educação não seja prejudicada. A transição em si não pode levar a nenhuma perda de continuidade no processo pedagógico e nem desse ano para o próximo ano, no caso de troca de gestores. A ideia já é ter uma reunião com os prefeitos eleitos e os atuais prefeitos eleitos já durante o mês de outubro. Então isso será pontuado, e também eu acho que vamos trabalhar com a própria comunicação, as equipes de comunicação do Ministério Público de Contas, também Tribunal de Contas, para que possamos fazer uma conscientização em que todos os dados, todos os planejamentos têm que passar de uma equipe gestora para outra, para que se possa dar continuidade a esse desafio educacional que o Estado de Sergipe e os municípios de Sergipe vivem. Os conselheiros do TCE julgaram mais de 100 processos nas últimas sessões das câmaras e do Pleno do mês de setembro. Acompanhe. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 61 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade, Angélica Guimarães e os conselheiros substitutos Francisco Evanildo e Rafael Fonseca, além do procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, aposentadorias e pensões.
Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 34 processos. Participaram dos julgamentos o conselheiro José Carlos Felizola e o conselheiro substituto Rafael Fonseca, além do procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Na pauta, relatório de inspeção, auditoria de conformidade e aposentadorias e pensões. Na sessão plenária, sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o colegiado julgou 15 processos e 18 protocolos. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas, representações, denúncias, ofícios, recursos de reconsideração e manifestações. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. E o Tribunal de Contas de Sergipe assinou um importante acordo de cooperação com o SENAC para a implantação de um restaurante-escola nas dependências do órgão. A parceria visa oferecer alimentação de qualidade aos servidores e formação prática aos estudantes em diversas áreas da gastronomia. O acordo de cooperação entre o Tribunal de Contas e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, foi celebrado na última quarta-feira em reunião realizada no Tribunal de Contas. O acordo vai possibilitar a abertura de um restaurante-escola do SENAC na sede da Corte de Contas. O documento foi assinado pela presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, e pelo presidente do Sistema Fecomércio em Sergipe, Marcos de Andrade. Vamos ter o nosso restaurante atendendo a todos os nossos servidores, onde vamos ter uma comida de qualidade e um preço super honesto. Além disso, o restaurante vai proporcionar um trabalho social muito grande, porque nós vamos ter aqui os estudantes aprendendo, né, para que futuramente eles possam, com o curso que eles vão aprender no SENAC, eles possam ter um caminho a seguir no mercado de trabalho. Então, com certeza, a parceria do SENAC foi uma parceria vitoriosa para o Tribunal de Contas. É importante que todos os seus conselheiros, todos os seus funcionários, todos os seus técnicos conheçam o sistema para compreender e saber a excelência. E ressaltando, nós somos uma entidade privada, mantida pelos empresários em favor dos seus empregados. Então, não temos recursos públicos, mas queremos, repito, chegar aonde o poder está para prestar o serviço e mostrar a excelência com que fazemos nossos serviços. Nos próximos dias, o espaço disponibilizado para a instalação do restaurante passará por adequações que serão realizadas pelo Tribunal de Contas e pelo SENAC, conforme determina o acordo firmado. A previsão é de que o restaurante seja inaugurado ainda este ano e que os servidores do Tribunal de Contas possam usufruir os benefícios ofertados pela parceria. Apresentar um atendimento diferenciado, pratos que reflitam a culinária sergipana e nordestina, com o padrão de qualidade já reconhecido pelo SENAC. Então, o nosso objetivo aqui é atender todo o público ligado ao Tribunal de Contas, as pessoas relacionadas aos demais órgãos públicos que funcionam aqui no entorno, a Justiça Federal, temos aqui o Ministério Público, temos aqui diversos órgãos em que os seus funcionários terão à disposição essa alternativa culinária que será oferecida pelo sistema Fecomércio, que abrange o SENAC e o SESC. E, particularmente, o nosso SENAC estará aqui presente no núcleo oferecido e viabilizado com essa parceria com o Tribunal de Contas. Ao comentar os benefícios da parceria e os impactos positivos para os servidores da Corte de Contas, a presidente da Associação dos Auditores de Controle Externo do TCE, Sara Lessa, destacou a importância da iniciativa para os auditores de controle externo do TCE. Nós só temos que comemorar um acordo desse, porque como nós fazemos trabalhos externos e internos, além da análise processual, muitas das vezes nós estamos fazendo auditoria em outros municípios. Como nós fazemos essas viagens para os 75 municípios, quando a gente retorna para o tribunal, é sempre bom a gente saber que a gente vai ter o restaurante vai estar em pleno funcionamento, com uma comida de qualidade e com um preço justo. A seguir, o combate ao assédio eleitoral é o tema da semana no quadro Diálogo Cidadão. Fique com a gente, o TCE na TV volta já. Olá, eu sou Leonardo Dias, jornalista da FAN-FM, e a minha pergunta para o Coletiva de Imprensa é a seguinte: para que serve a emissão de certidão negativa junto ao TCE?
Olá, Leonardo. Que boa essa pergunta. Aqui no tribunal nós temos algumas situações de certidões negativas. Nós emitimos certidões negativas para pessoas físicas que possuem fins para registro eleitoral. Tá? Nós emitimos também certidões negativas para os entes jurisdicionados do tribunal. Na sua grande maioria, essas certidões negativas para os entes jurisdicionados são quando eles necessitam realizar operações de crédito, seja interna ou externa, com ou sem garantia da União. E, por fim, nós emitimos um terceiro tipo de certidão negativa para as pessoas jurídicas. Essas normalmente se destinam à participação em outras licitações em outras unidades jurisdicionadas ou outros entes federativos. Em resumo, são esses 3 tipos de certidões que nós emitimos aqui no tribunal. Estamos a menos de uma semana do primeiro turno das eleições e, nesse período, os órgãos de fiscalização estão atentos às irregularidades. E entre as mais comuns está a prática do assédio eleitoral. Para falar sobre o assunto, o jornalista Messias Carvalho convidou o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe, Márcio Amazonas. Veja. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, vamos falar de um tema extremamente palpitante, que é assédio eleitoral. Sabe o que é isso? E o convidado é o doutor Márcio Amazonas, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe. Doutor Márcio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tema atualíssimo, né? E o assédio eleitoral, né? Como é que se traduz isso para a população, né? Para todos que acompanham esse Diálogo Cidadão aqui no TCE? Messias, uma alegria, obrigado pelo convite, estar aqui, poder conversar contigo e com a população de Sergipe. O assédio é um constrangimento positivo ou negativo. No ambiente das eleições, dando aqui 2 exemplos para tentar ser bem claro, se você não votar no meu candidato, vai haver alguma reprimenda. Você vai perder um cargo de comissão, você vai ser exonerado se for do serviço público, você vai ser demitido se você for da iniciativa privada. Ou quem votar no meu candidato, se eleito ele, você vai ser premiado, vai ter uma promoção, vai chegar a tal cargo, vai ter um aumento salarial. O voto é livre e não pode sofrer interferências. Nós não podemos ter aquelas heranças do passado, o voto de cabresto digital moderno, em que seja por uma constrangimento pela obrigação de vestir uma camisa, pela obrigação de ir às ruas para panfletar ou para levantar uma bandeira, não pode haver o constrangimento, seja por uma premiação ou por uma reprimenda, de forma alguma ao empregado ou ao detentor de cargo, seja ele comissionado ou cargo efetivo. Vocês têm trabalhado nisso, nessa campanha eleitoral, que já está avizinhada aí, está batendo a porta. Como tem sido essa atuação? É volumoso esse trabalho nesse momento? Ele é volumoso e ele se intensifica ao longo das últimas semanas. Então, nós estamos entrando agora naquele momento crítico da chuva de denúncias. A maioria das denúncias aqui no estado de Sergipe é em relação ao poder público. É em relação àquela prefeitura que exige que o trabalhador vá para a convenção. Se não for para a convenção, pode ser que na próxima gestão ele não esteja mais colaborando com aquela prefeitura. Então, essa é a denúncia mais comum, mas também temos casos de empresas privadas em que há essa forçação de barra. Mais do que isso, não é uma ferida. Isso é de uma gravidade enorme, porque o voto é o único momento em que o rico, o pobre, o empresário, o peão de chão de fábrica, eles têm exatamente o mesmo valor. O presidente da República ou aquele detentor do menor cargo que tem, eles têm o mesmo valor. E quando você macula isso, você está maculando muito mais do que uma eleição. Você está maculando todo o processo democrático nacional, regional, municipal. Então, a nossa preocupação é imensa e foi por conta dessa preocupação que o Ministério Público do Trabalho em Sergipe propôs a realização, juntamente com o TRE, de um pacto pela democracia. Convocamos diversos atores sociais, convocamos os demais ramos do Ministério Público Eleitoral importantíssimo aqui, convocamos as polícias, convocamos outros setores da sociedade e comunicamos às prefeituras e aos partidos políticos para que firmassem o pacto. Está tendo uma excelente adesão e basicamente esse pacto é um
pacto pelo combate ao assédio eleitoral. Então se presume que aquele que firma o pacto vai ser um componente que vai agregar valor a esse combate ao assédio eleitoral. Como temos prefeituras firmando, imaginamos que essas prefeituras serão as primeiras a não realizar o assédio eleitoral. Nós estamos na semana decisiva. Qual é a linha de corte que vocês utilizam no Ministério Público do Trabalho para receber uma denúncia, né? Até onde aquele agrupamento que é servidor de uma prefeitura foi para uma carreata, que aliás está se tornando uma coisa absurda, né? Tem gente que acha bonito ser feio, passa 3 horas na porta do cidadão incomodando e acha que está pedindo voto e está tendo resultado. Mas é outro detalhe. Com relação a isso, o que é que vocês aceitam de denúncia? Quando pode ser considerado realmente um assédio, uma forçação de barra, ou que aquele grupo está ali de forma voluntariosa? Bem, nós aceitamos qualquer denúncia. Uma vez indo ao nosso site, que é prt20.mpt.mp.br, o cidadão pode denunciar de forma clara, se identificando, ou ainda de forma anônima ou sigilosa. Sigilosa é quando ele fornece os dados dele e pede o sigilo, que pode ser deferido pelo procurador. E anônima é quando ele sequer fornece os dados dele. Para nós, a denúncia anônima dificulta um pouco, porque se eu precisar aprofundar qualquer elemento, eu não vou ter a quem recorrer. Mas mesmo assim, quando uma denúncia anônima é bem feita, e muitas vezes, como hoje o celular, ele está presente e é um meio de prova importantíssimo, uma denúncia anônima já vem, Messias, acompanhado de todas as provas. Já vem com uma gravação de uma reunião dentro de uma prefeitura em que aconteceu um pedido de voto generalizado. Então, a denúncia a gente aceita todas. Se a denúncia vai se transformar em um inquérito civil, e depois pode ensejar a assinatura de um termo de ajuste de conduta ou o ajuizamento de uma ação civil pública, essa é a questão. Mas a denúncia aceitamos todas. O corte é uma questão muito subjetiva, porque o assédio, às vezes, ele é muito velado. Mas eu posso lhe garantir que nessas eleições, assim como na passada, a gente não está tendo dificuldade em relação ao corte, porque é uma prática tão contumaz e ainda tão normalizada pela população que a pessoa não tem nenhum pudor. Ela faz mesmo uma reunião, ameaça, diz quem não entrar nessa, quem não ajudar meu candidato vai ser demitido, vai sofrer penalidade. Então não existe corte. Eu mesmo nunca peguei uma denúncia com aquela linha tênue. Será que isso aqui é assédio eleitoral ou não? Será que foi voluntária a ida dessa pessoa ao comício? Não. Sempre vem realmente uma questão muito, digamos assim, incisiva, reincidente, algo com uma prova muito construída que não nos permite chegar nessa linha aí, nessa zona gris de se é assédio ou não. Realmente é algo muito escancarado. Lembrando que o senhor ressaltou no começo da sua fala, o assédio moral, o assédio eleitoral não se restringe apenas ao poder público, né? Servidores, trabalhadores de empresas, né, também podem ser vítimas disso e têm abrigo legal. Tem abrigo legal, nós temos precedentes de grandes empresas a nível nacional que praticaram nas últimas eleições e tiveram condenações assim exemplares mesmo, em razão desse assédio eleitoral. E o campo é fértil, né? Para você realizar o assédio eleitoral, o que se precisa é do voto. O voto vai estar presente na iniciativa privada ou na administração pública, então é muito comum. Aqui em Sergipe, pelo tamanho do estado e pela quantidade de pessoas com vínculo público, tem chegado mais, até ontem, o nosso último dado, tem chegado mais denúncias relativas à administração pública, seja em relação a estatutários, seja em relação a cargos de comissão puramente comissionados, seja em relação ao seletista. Porque se há uma reunião ali com isso, você não consegue separar, esse é o assédio eleitoral do estatutário, do detentor de cargo mesmo, esse é o do comissionado e esse é o do seletista, lá do terceirizado, da copa, da limpeza. Não, o ambiente de trabalho, ele é uno, ele é único. Então, um ato ilícito, ele atinge a um seletista, a um puramente comissionado e a um detentor de cargo efetivo. Então, barbas de molho, reta final da campanha, e arapongagem virou hoje uma regra geral, né? Todo mundo grava tudo, filma tudo, e a denúncia é algo bem presente, como atestou agora o doutor Márcio Amazonas. O senhor está na Procuradoria-Geral desde outubro do ano passado, e a Procuradoria do Ministério Público tem uma atuação grande, e são temas assim nevrálgicos, né? Especialmente com relação ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, que ainda é um problema social gravíssimo, não apenas no Brasil de uma forma geral, mas aqui em Sergipe, que é a temática que a gente vai abordar. Como é que está essa atuação? Temos gravidade nesses dois itens aqui no estado, doutor? Temos gravidade, Amazonas. Temos ocorrência
é um tema que muitas vezes existe uma subnotificação. Então, você fica 2 anos, 3 anos sem uma denúncia de trabalho escravo e acha que não tem. Tem, e tem bastante, tanto no interior quanto na capital. Nós temos em trâmite no Ministério Público do Trabalho denúncias de trabalho escravo urbano e rural. Então, é um tema muito palpitante, é um tema gravíssimo, né? Muito mais do que um ilícito trabalhista, é uma ferida à dignidade da pessoa, né? A questões de humanidade. E o Ministério Público do Trabalho está de olho. É uma prioridade da carreira a questão do trabalho escravo. Atuamos no trabalho escravo em parceria com diversos outros órgãos. Na verdade, Messias, quando se trata de trabalho escravo, existe uma teia protetiva de diversas instituições. Então, para o combate ao trabalho escravo, temos envolvido o Ministério Público do Trabalho, mas também temos a Auditoria Fiscal do Trabalho, com o Grupo Móvel Nacional. Temos as polícias federal, rodoviária federal, envolvidas nas operações, a Defensoria Pública da União. A Justiça do Trabalho, apesar da Justiça ter a questão da inércia, né, também tem metas específicas e prioritárias em relação ao trabalho escravo, dada a importância do tema, porque são denúncias que, caso não combatidas pelo Estado brasileiro, podem até ir para cortes internacionais, como já houve casos semelhantes, e o Brasil pode ser punido em cortes internacionais. Então, não apenas a questão específica daquela população, daquela pessoa, cidadão, cidadã que está submetida àquela condição desumana, mas também as questões de repercussão internacional que derivam do trabalho escravo fazem com que exista esse sistema protetivo em relação ao trabalho escravo e ao trabalho infantil também. Nosso estado aqui, infelizmente, e aí sobretudo no interior, tem inúmeros casos de trabalho infantil, até com sujeições daquele menor, da criança, a questões insalubres, perigosas e proibidas. Um menor servindo bebida alcoólica, trabalhando em altíssimo grau de calor, na questão das castanhas, em carvoarias, prostituição de menores, que a gente sabe que infelizmente existe, até tráfico de pessoas, que também é um tema muito triste e que o Ministério Público do Trabalho está com o radar ligado. Bom, o Ministério Público do Trabalho de portas abertas. Quem quiser pode procurar, pode denunciar. Qual é o endereço para a denúncia? Nós estamos aqui na capital, na Avenida Desembargador Mainá, número 72, fica ali colado com a Praça da Bandeira, um endereço de fácil acesso à população. Quem quiser ir ao Ministério Público do Trabalho tem o meu convite, você vai ser muito bem recebido. A sua denúncia pode ser anônima, sigilosa ou não. Eu faço questão de dar os meus dados aqui, não tem problema algum, nós iremos receber. Um outro canal muito forte de denúncia também é o nosso site, prt20.mpt.mp.br. Lá existem diversos campos, então a denúncia já chega mais completa, né? Através do nosso telefone, também é um canal de denúncias. E denunciar é um passo, né? Isso. Denunciar é um passo. Tudo que se denuncia acaba sendo bem apurado, criteriosamente investigado. Sem dúvida nenhuma. Doutor O primeiro Márcio passo é denunciar. Um grande abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por sua vinda ao nosso espaço Diálogo Cidadão. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.